Tudo bom, Pedro, Edu, grande abraço a vocês. Falar sobre os Salve. protestos na África do Sul, viu? Mais de 70 pessoas morreram em protestos violentos, já são mais de 1.200 prisões. As principais rodovias do país estão bloqueadas, muitas lojas estão sendo saqueadas, mais de 200 mercados foram saqueados e a polícia falou que se a situação continuar como está, o país corre o risco de sofrer desabastecimento de suprimentos básicos, a destruição de vários estabelecimentos comerciais e até algumas clínicas médicas estão sendo saqueadas. A África do Sul está enfrentando uma grave crise econômica, a taxa de desemprego atingiu quase 33%, um recorde, aumento de casos de Covid, o sistema de saúde está enfrentando dificuldade, a situação já estava complicada por lá, mas o que explodiu esses protestos violentos foi a prisão do ex-presidente Jacob Zuma na última quinta-feira. Ele é acusado de corrupção, fraude e até crime organizado na compra de armamento militar quando ainda era vice-presidente em 99. E aí ele foi chamado pela justiça para prestar esclarecimentos, não apareceu e por desacato foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão. Saques e destruições acontecem nas duas regiões mais populosas do país, a província de Gauteng, onde fica a cidade de Joanesburgo, e em KwaZulu-Natal, região em que Jacob Zuma nasceu e possui muitos apoiadores. O atual presidente, Cyril Ramaphosa, enviou o exército às ruas para tentar conter os manifestantes e afirmou que essa é a onda de protestos mais violenta desde o fim do apartheid em 1990. As autoridades tentam esfriar os ânimos, mas por enquanto não há sinais de que os protestos vão parar. Killing, o equilíbrio na África do Sul, o equilíbrio econômico, o equilíbrio social, ele é muito, como é que dá para dizer? Ele é muito precário. Eu tive a oportunidade de passar bastante tempo na África do Sul, no período que eu morei em Moçambique. Moçambique é vizinho à África do Sul. E em 1 hora você está em território sul-africano. Também estive lá bastante tempo durante a Copa do Mundo em 2010. E a vida moçambicana ela é muito ligada, interligada àquela que é a maior potência econômica da África, dependendo do preço do petróleo. Quando sobe o preço do petróleo, o primeiro PIB na África é Nigéria. Quando cai o preço do petróleo, o primeiro PIB na África é a África do Sul, porque a economia dela é mais diversificada. Você tem desde a questão racial ainda não resolvida e que vai demorar para ser resolvida. Você tem uma questão econômica muito precária, muito precariamente equilibrada. E você tem uma questão de subdivisões dentro, principalmente, do Congresso Nacional Africano, né, que é o partido do presidente Zuma, é o partido do presidente Cyril Ramaphosa, é o partido que foi do presidente Nelson Mandela, que, por ser muito grande, por ter nascido de um movimento unificado pelo fim do apartheid, né, ele vem rachando nos últimos anos. E tem muito também da influência regional, como você destacou, aí KwaZulu-Natal, que é a área onde o ex-presidente Jacob Zuma tem, inclusive, posto de comando tribal, né, posto de comando de natureza não política, né, e sim histórica. É um equilíbrio muito complicado. Para que a gente tenha uma ideia de como as coisas são na África do Sul em termos de equilíbrio, a televisão pública da África do Sul tem 6 horários diferentes com as mesmas notícias, porque cada uma se dá em uma língua. E isso não necessariamente se dá porque as pessoas não entendem as línguas, porque todo mundo entende inglês. Mas é para dar equanimidade, para dar equilíbrio entre a regionalidade e entre o peso que as partes do país, consequentemente, as suas populações têm. É muito precário o equilíbrio na África do Sul, e quando você tem um motivo como a pandemia para quebrar esse equilíbrio são os pratos do circo, né? Gira daqui, gira dali, esse tipo de coisa acaba acontecendo e, infelizmente, os efeitos são muito graves. Ô, Killing, rapidinho, tem uma notícia, claro que é não tão importante quanto essa aí, tratada, né, por você, da África do Sul, com esse número de mortos, saques, né, uma situação muito preocupante, mas que vem aí da França.
O presidente francês está exigindo prova de vacinação para as pessoas irem a bares, né? Os franceses estão correndo, aqueles que não se imunizaram ainda, para tomar vacina para ir para o bar, Kilin? Exato, viu, Pedro? O Emmanuel Macron afirmou que será necessário agora o chamado passe sanitário para frequentar não só bares, mas restaurantes, cafés, shopping centers, para fazer viagens de trem de longa distância, museus, porque esse passe sanitário era utilizado até então para viagens de avião ou eventos com mais de 1.000 pessoas. Esse passe você retira se estiver completamente vacinado ou testar negativo para a Covid-19. E como há um aumento de casos na França, o Macron falou que agora será necessário esse passe sanitário para diversas atividades no país. E isso fez com que milhares de pessoas corressem para postos de vacinação para receber a agulhada. Lá, cerca de 40% da população está totalmente vacinada, menos do que a Espanha, por exemplo, 46%, a Alemanha. Existe uma certa resistência na França com a vacina, mas essa atitude do Macron provou que deu certo. A gente falava sobre isso. Se não der para tomar uma... Então, Eduardo, a gente falava sobre isso. Chego correr por tomar a vacinar.